gostaria que vocês imaginassem comigo aqui uma pessoa que ela dormiu. Ela dormiu. Só que pegaram essa pessoa, porque ela dormiu profundamente, pegaram essa pessoa, ela estava dormindo na casa dela, no ambiente dela, e pegaram essa pessoa e levaram ela para um outro local. Um local que não falava a língua dela, um local que não era a casa dela, ou seja, um local estranho para ela. Só que essa pessoa, como ela foi dormindo até esse outro local, ela não percebeu isso. Ela estava dormindo profundamente. Bom, depois daquela fase de dormir, sonhar, essa pessoa acorda. E quando essa pessoa acorda, qual que é a reação que ela tem? Qual que é a reação que ela tem? É uma reação de estranheza. Peraí, onde eu estou? Aonde eu estou? Peraí, o que eu estou fazendo aqui? Que lugar é esse? Estou vendo umas pessoas, essas pessoas estão falando diferente. Nossa, não estou adaptado, não conheço esse lugar. O que aconteceu comigo? Que situação que eu estou me encontrando? O que aconteceu? Então esses questionamentos todos vão acabar acontecendo na cabeça dessa pessoa. Agora, continuando a pensar junto comigo, uma outra pessoa, ela teve um acidente. E esse acidente levou essa pessoa a ficar em coma. Ela foi rapidamente, um acidente de carro, rapidamente ela foi auxiliada, chegou lá a ambulância, os paramédicos auxiliaram, colocaram na ambulância, levaram para o hospital para cuidar dessa pessoa, porém, pelo trauma que esta pessoa teve, ela acabou entrando em coma, apagado. E vamos imaginar que essa pessoa ficou um grande tempo nesse estado. Vamos colocar esse grande tempo como um ano. Aliás, um ano, na verdade, passa muito rápido, né? Mas é um tempo, é um bom tempo. E depois de um ano, de alguma maneira, essa pessoa recobra os sentidos. Ela passou aquele tempo sendo cuidada, ela estava entubada, a alimentação era parental, não tinha jeito, outra forma. O corpo dela já está diferente, porque ela ficou todo esse tempo acamada, mas ela despertou naquele momento. E aí, quando ela desperta, ainda meio aqui, meio apagada, voltando, a visão vai clareando pouco a pouco, até ela tomar sentido, e ela vai fazer as mesmas perguntas. Quando ela recobrar a consciência, ela vai questionar aonde ela se encontra, o que ela está fazendo ali, o que aconteceu, porque muitas vezes ela pode nem se lembrar por causa do trauma, ou às vezes aquilo é tão intenso que ela sente aquele reflexo de como ela teve o acidente. Mas ela retorna, recobrou a consciência. Ela quer ver as pessoas, ela quer se mexer, ela percebe que o corpo está fraco, que ainda não tem a condição de se mexer direito. Então, a mesma reação, quer dizer, ela vai ter. De se questionar onde ela está, por quê, o que aconteceu.
Então essas duas situações, elas nos levam a entender, a pensar que, por exemplo, se essa pessoa sabe, né, o que é um hospital, ela teve vivência, ela sabe que é um hospital, depois que ela recobrou o sentido, ela percebeu que está ali acamada, depois explicam para ela o acidente que ela passou, que ela foi levada até ali, que ela está sendo cuidada, que passou tanto tempo e que ela se encontra em um hospital. Quando ela passa por esse momento, ela está recobrando todos os sentidos, entendendo o que está acontecendo. E como ela sabe do que é um hospital, para que serve um hospital, fica mais rápido o entendimento dela, a adaptação dela naquela condição, que é difícil, é complicado, mas fica mais rápido a adaptação dela. Então, se ela se encontra num ambiente que ela reconhece, fica mais fácil a adaptação. Fica mais fácil ela sair daquele estado, ela, a partir daquele recobrar da consciência, se reequilibrar, porque ela sabe como lidar naquela condição. Talvez isso seja a diferença da outra pessoa que dormiu, foi colocada em um lugar totalmente estranho, com pessoas que falavam outros idiomas e ela não compreende nada. Então isso tem uma lógica. E é uma lógica não só física, é uma lógica espiritual. Se nós partirmos desta terra, do plano físico, do nosso plano material, do qual nós temos todas as sensações, lembranças e referências em nossa mente. Mente não é cérebro, hein? Cérebro é a engrenagem que está ali para todo o funcionamento ocorrer. A mente é aliada ao cérebro, mas está além do cérebro. Se nós temos isto em nossa mente, e se nós passamos desse mundo físico para o mundo espiritual, e se nós entramos numa situação do qual nós adormecemos e depois acordamos no mundo espiritual, vai ser mais tranquilo para nós nos encontrarmos em um ambiente que conhecemos, que temos referência. Complicado? Também é. Mas a adaptação se torna mais tranquila. É mais fácil se conduzir em um ambiente aonde a gente reconhece, né? Veja que se fosse um ambiente totalmente estranho, plenamente estranho, seria mais difícil essa adaptação. Seria mais complicado entender o que está acontecendo ali. Qual é a situação que está acontecendo? Mesmo assim, sendo num lugar que a gente tem referência ou não, nós vamos fazer questionamentos. Por que eu estou aqui? O que será que aconteceu comigo? Aonde eu estou? O que eu estou fazendo nesse lugar? São questionamentos naturais, de busca de um entendimento maior daquela situação. Por que eu falei isso até agora? Porque o plano espiritual, ele tem o seu caminho lúcido, favorecendo as nossas condições, mediante os nossos pontos de referência. Aquilo que a gente já conhece. Então é mais fácil para a gente passar do mundo físico, o plano espiritual, ir para um lugar, por exemplo, que se apresente como um hospital espiritual, como um local mais entendível, que você já reconhece esse local,
do que você ir para um local completamente estranho, aonde ficará mais complicadas as coisas. Não estou dizendo com isso que todos vão para um local hospital. Estou dizendo que isso depende de várias condições, também de tudo que aquele ser faz e é. Mas tem isso, é mais adaptável. Agora imagine se vocês que estão aqui, alguns podem conhecer, por exemplo, uma aldeia. Uma aldeia. Uma aldeia com as suas com as suas ocas. Conhece, você já viu em livro, ou você já foi. Poucos vivenciaram dentro de uma aldeia, a vivência contínua. Então, mesmo você conhecendo aquilo, ainda aquilo é algo meio distante para você. Meio diferente. Se você sair do plano físico e ir para o plano espiritual e se ver numa aldeia sendo tratado, talvez, dependendo da sua vivência, as suas referências mentais, psíquicas, o seu tipo de vida, seja aquilo estranho para você. Complique a sua adaptação. Mas se fosse uma pessoa que vivencia a aldeia, que mora em uma aldeia, e vai para o plano espiritual, aquele lugar é um ambiente em sintonia. É um ambiente que tem melhor adaptação. É um ambiente mais confortável, porque é da sua, já teve aquela vivência, é da sua experiência. Então, o plano sutil espiritual, as inteligências espirituais, elas trabalham para plasmar as condições necessárias para cada ser e cada situação. Mas esta sintonia com aquelas regiões depende do ser. Se a sua sintonia, se você acredita que só pode ser tratado em um hospital, o melhor para você no plano espiritual é você se ver numa maca, num hospital sendo tratado. Mas se para a sua sintonia é melhor numa aldeia, vai ser plasmado isso. Então, as condições espirituais, elas são moldáveis mediante a necessidade não só de um pequeno grupo de pessoas, mas nós temos no mundo vários grupos de seres com diferentes culturas, com diferentes conhecimentos, e que também passam do mundo físico para o espiritual, e que também têm a sua, o seu conhecimento, o seu entendimento do que é o mundo espiritual para aquela etnia, para aquele grupo, etc. Então nós não podemos generalizar. Essa é a condição boa. Ir para um lugar espiritual bom. Por exemplo, que vale a pena até vocês irem assistir. Está passando o filme Nosso Lar 2. É um filme importante para vocês assistirem. Por várias razões, que é o Nosso Lar 2, Os Mensageiros. É um filme bastante importante, baseado nas psicografias, feito através da psicografia de Chico Xavier e tudo mais, e que traz aspectos espirituais bastante importantes que vão mexer com o seu ser. É importante, muito importante. Mas, por exemplo, o Nosso Lar é uma colônia espiritual. Uma condição espiritual necessária para determinados seres.
Existem muitas e muitas regiões e colônias espirituais para vários agrupamentos e situações de seres. Isso é importante também saberem. No Brasil no espiritual do Brasil tem muitas, várias. Por exemplo, vocês sabem, dentro de um caminho espiritualista, ou mesmo dentro de um caminho espírita, você sabe das colônias espirituais. Mas dentro de uma etnia ou de uma sabedoria xamânica, milenar, ou um ou outro agrupamento, você sabe? Não, é pouco falado. É pouco ensinado sobre isso, mas existem. Existem várias colônias espirituais, das quais atuam os ancestrais que aqui, por exemplo, se manifestam para auxiliá-los. Agora, se você se encontra aqui, também não é por acaso. Há uma sintonia, há uma ligação sutil, extrafísica, que reúne o seu ser, o mais íntimo do seu ser, com essas colônias espirituais, essas forças espirituais, esse caminho espiritual. Então nós nos sintonizamos com aquilo que necessitamos e aquilo do qual o nosso ser busca. A nossa busca, a nossa sintonia. Isto para o ótimo, né? O melhor. Ir para um lugar espiritual belo, harmônico, equilibrado. Isso é ótimo. Maravilhoso. Por favor, pode ficar à vontade. Maravilhoso. Mas, e se este ser em sua vida, ele teve esse ser que também é querido por todo o plano espiritual, mas esse ser teve vários e vários impactos em sua vida. E se esse ser desviou muito do seu caminho de equilíbrio? E se esse ser deixou aquele pequeno limiar entre a lucidez e a exposição da loucura, do desequilíbrio, acontecer na sua vida? Quais são as sintonias que esse ser desenvolve? Nós continuamos a nossa existência a partir do plano físico, mediante como nós vivemos aqui na Terra, no nosso mundo material. As condições que teremos no plano espiritual, são mediantes a esta situação, a qual tomamos atitudes, geramos, produzimos, aceitamos, escolhemos coisas, fazemos as nossas escolhas, tomamos as nossas ações, que nem sempre são positivas, que podem atingir a uma outra pessoa, ou a muitas pessoas, ou a várias pessoas, começando sempre a atingir a nós mesmos, mesmo que nós, como seres, não temos a consciência clara que isto está nos atingindo. E aí a nossa condição é diferente. Por exemplo, se existe uma raiva, uma tristeza, uma mágoa, uma vingança, o reflexo daquilo continua e aquele ser vai procurar querer resolver isto. Mas muitas vezes a escolha que ele faz é uma escolha pesada, ruim. É a vingança pela vingança, é a mágoa pela mágoa, é a raiva pela raiva, é a dor pela dor. É o olho por olho, dente por dente. É com ferro fere e com ferro será ferido. E aí a coisa fica pesada.
Mesmo ele atingindo alguém ou buscando alguém para se vingar daquele que às vezes aquela pessoa ainda está na terra. Não está nem no espiritual, ainda está na terra. Ele vai procurar fazer essa vingança. E ele vai procurar meios para isso, sugando energia, plasmando condições, estimulando através dos seus fluidos psíquicos a sua cabeça, a nossa cabeça, o nosso pensamento, os nossos sentimentos. Ele está achando que está resolvendo uma situação. Mas na verdade está complicando para ele. Só que você que tem aquela situação não é exatamente só uma vítima alheia a isto. Existe alguma coisa ali em sintonia. E aí, o plano espiritual precisa tratar aquele ser espiritual que está fazendo isso e precisa tratar também aquele que está aqui, no plano físico, material, no plano terreno. São coisas espirituais. Aquele ser, muitas vezes, ele ainda está preso na mesma condição que nós nos encontramos, apenas sem o corpo, e exigindo e cobrando, mas lá no fundo ele está fazendo uma busca, talvez muito mal compreendida por aqueles que estão ao redor, porque muitas vezes todos aqueles que estão ao redor não têm condição de auxiliá-los como o plano espiritual mais lúcido teria para auxiliá-lo, para levar a consciência, para levar a lucidez. A gente está falando de coisas espirituais, de ser físico, de ser espiritual, mas isso pode ocorrer e ocorre com duas pessoas que vivem no nosso dia a dia. Na mesma casa, na mesma empresa, na mesma vida, na mesma família, nos mesmos negócios. Existem as perseguições, existem as mágoas, existem as dores, e isto são energias psíquicas, pensamentos, formas, vibrações que se acumulam na pessoa e são direcionadas num campo, num meio, num ambiente, em outra pessoa, e isso vai sobrecarregando. E se o meu ser dá acesso a isso, vai sobrecarregando o meu campo. E aí não é com uma atitude só física que eu mudo isso. Eu preciso de uma atitude de consciência interna, de entendimento interno para a mudança disso. E preciso também de práticas que me levem a melhorar a minha qualidade de vida energética e espiritual, além da minha qualidade de vida física. Eu preciso aprender a conduzir melhor as minhas energias, trabalhar melhor com esses miasmas. Eu preciso sustentar melhor a força e a luz a qual eu sou, a qual nós somos. E eu preciso aprender para isso. Eu preciso aprender para isso. A milenar tradição do Pacuaçu, como vocês observaram, ela compreende, ela entende o mundo espiritual e ela tem vários aspectos do mundo espiritual. Mas nós entendemos, por exemplo, que não tem só os espíritos de nós humanos. Existem outros espíritos também, que têm um outro caminho evolutivo e condições espirituais. Por exemplo, os animais. O seu gatinho, o seu cachorro, um cavalo, uma onça. Os animais também são seres espirituais manifestados no físico, mas têm o seu caminho. Por isso que dentro da milenar tradição, nós falamos que nós nos comunicamos com os espíritos dos seres que viveram junto a nós e partiram. E quando esses seres são de lucidez
e atingiram um nível de consciência maior, nós chamamos esses seres de ancestrais. Porque eles já atuam no sutil sustentando uma sagrada missão que é o amor e que está relacionada com a evolução planetária, principalmente, por exemplo, dos seres que são em sintonia com esta potência. Também entramos em contato com as forças, espíritos dos animais, da onça, da anta, do macaco, da arara, do gatinho, do cachorro, porque são seres espirituais manifestados no físico. Hoje em dia, as pessoas estão cada vez mais dando mais valor à essência animal, aos cuidados de um animal. O animal vira e é parte integrante da sua família. E também há os excessos, os desequilíbrios, né? Porque tem os desequilíbrios. Tem aquela coisa de passar tudo que é um ser para um animal, esquecendo que ele tem um outro ritmo de evolução e de caminho. Também existe aí a falta de aceitação e de compreensão e de entendimento e de maturidade de entender que cada ser tem a sua caminhada. Mesmo nós, seres humanos, cada ser tem a sua caminhada. E um agrupamento dos animais tem a sua caminhada espiritual, o seu caminho de existência e de evolução. Esses espíritos também entramos em contato. Também fazemos a sintonia e sentimos a força da onça, a força do beija-flor, a força da borboleta, da arara. E também entramos em sintonia com outros espíritos, que têm um outro caminho de evolução, que chamamos de espíritos da natureza. Todos esses, como atualmente todos percebem que um animal faz parte de sua família, todos estes nós chamamos de entiais. Os espíritos da natureza são forças naturais, das cachoeiras, das pedreiras, da mata fechada, de um cipozal, de um bambuzal, do alto da montanha. São forças vibracionais que são inteligentes, num outro nível de consciência. Também nos comunicamos com essas forças. Também sintonizamos com essas forças. E esses são os nossos entes, entiais de entes. São a nossa família. O ser humano, os animais e as forças naturais. Contato com o espiritual sempre existiu. Sempre existiu em todos os povos, desde sempre com o ser humano e também com os animais. E o animal sente rapidamente, né? Vocês já viram, vários de vocês já viram isso. O animal sente quando uma pessoa sente, perceba, ele sente quando uma pessoa tem medo. Sente, né? Os elefantes, através de vários meios, da sabedoria que são, do instinto que tem e do sentir, por exemplo, em determinadas regiões, quando ocorreu um tsunami, eles se distanciaram da região que iria ocorrer isto. Então, nós entendemos que a natureza, ela é espiritual para o físico. Se nós não cuidarmos da nossa natureza espiritual, a gente não tem condição física adequada e ficamos à mercê de vibrações de falta de amor, de falta de compreensão, de vibrações que nos levam ao desequilíbrio, ao afundar,
aos níveis pesados. Não só aos níveis pesados imaginários que a gente tem na mente de uma coisa profunda que a gente vai se afundando. Não, dos níveis pesados que começam já dentro de nós e que levam muitas pessoas a desistir da vida. Completamente desistir da vida. A produzir uma doença terrível no seu corpo. A ficar contra o mundo e a destruição. E quando a gente fala de justiça, então? Justiça. Tão diferente aqui no mundo físico, ela é tão adaptável a uma situação, a uma condição, a um pensamento, e o ser humano manipula de um jeito, manipula de outro, manipula de outro, manipula de outro. Tem aqueles que querem consertar no caminho do bem e tem aqueles que levam para o caminho pesado e manipulam. Esta justiça, ela não tem firmeza como real justiça se não ter a sua contraparte espiritual. O que realmente nos protege são as forças espirituais. As forças espirituais e em nós. É aquela força espiritual que lhe dá o clique para você saber agir no momento certo, para você dizer não quando precisa, para você passar de um lugar para outro. E junto com essa força espiritual de dentro de nós e que a gente manifesta, está ali sendo acobertada por uma série de seres e inteligências espirituais que querem e contribuem para a evolução do nosso ser, da nossa caminhada, da nossa busca, do nosso crescimento. É assim que pensamos numa atividade como hoje. Hoje é uma atividade chamada desagregação. É para resolver todas as questões. É para cuidar também dos seres espirituais, que são vingativos, como dos seres físicos, espirituais, que estão no físico e também são vingativos. Dos que têm mágoa, como os que estão aqui no mundo material, que também tem mágoa profunda. Daqueles que acabaram com a sua vida e também daqueles que estão ali pensando em fazer isto. E também daquelas energias que a gente vai acumulando no dia a dia, pela uma situação, por outra, numa correria, nisso, naquilo, esquecemos de cuidar e de fazer aquele banho vibracional, energético, espiritual, que nos alimenta, que fortalece o nosso ser para a gente ir adiante. Porque a gente pode passar uma noite muito ruim, mas que a gente passe por essa noite e acorde no próximo dia firme, para ir um passo adiante. Ruim, se nós passarmos por noites ruins, e vem o dia, a gente passa o dia, e vem a noite, a gente passa a noite, e não consegue sair desse ciclo vicioso. Então, a atividade espiritual de hoje é para a transformação desse ciclo vicioso. Em todas essas forças. E com todas essas forças espirituais, das inteligências espirituais, que são os ancestrais, guardiãs e guardiões, das forças espirituais das matas, das cachoeiras, do mar, das pedreiras, das forças dos animais, da força da luz, do amor e da paz. Então, é isso que eu queria passar para vocês, para prepará-los para a nossa atividade espiritual. E como a gente está gravando, quero dizer para você que está vendo este vídeo, essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, que você também é muito bem-vindo na caminhada da tradição Tubacuaçu, nesse ambiente, aqui, nessa casa espiritual. Você pode pegar o endereço, você está necessitando, sentir um chamado? Venha, venha. O nosso objetivo é fortalecer a luz que você é,
Rishikayará, porã eterno.